Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Podigélicos! Queria ver se você estava acordado aí agora. Com certeza. E bom, eu vou fazer oração hoje, não vai ser o Thiago, porque não vai ser o Thiago. E falando dele, ele está à minha direita, junto com o Júlio. Pessoal. E pessoal. Então, Senhor meu Deus, meu Pai, agora neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor traga entendimento, que não seja a gente falando, que seja o Senhor falando, tocando na vida dos nossos telespectadores, Senhor, que o Senhor cuide do nosso dia, cuide do nosso projeto, Senhor, que na verdade não é nosso projeto, é o teu projeto, Senhor, em que ele parte muitas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E falando do Senhor, o tema do episódio de hoje é A culpa não é de Deus. entendeu? Das estrelas. Eu acho que ficou bem claro que a culpa não é de Deus. E também não é das estrelas. Mas a gente vai entrar Então tá no bom. tema agora. Vai lá. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que às vezes é muito fácil a gente acusar de primeira, e sendo que são consequências das nossas próprias atitudes. Quem nunca sofreu por algo e se questionou, né? Por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo? Por que você está deixando isso passar? Eu já entrei diversas vezes, né, nessa concordância, né? Acreditando que isso era Deus querendo me ensinar de alguma forma, querendo me punir, querendo me castigar, sendo que não é bem assim, né, Thiago? Com certeza não, até porque as coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes é consequência daquilo que a gente escolhe, né? Eu não estava no último culto de domingo, que o pastor Lucas pregou, mas meu pai ele veio conversar comigo hoje sobre o que o pastor falou e acabou tocando o coração dele, sobre algumas coisas que a gente tinha passado um tempo atrás. E ele falou, olha, tudo que eu passei, tudo que a nossa família passou foi por conta de escolhas nossas, né? Que a gente acabou decidindo errado, né? E por conta disso acabou gerando consequências. Então, às vezes o deserto que a gente vive não é como o Johnny falou. Não é porque Deus quer nos provar, sabe, aumentar a nossa fé, porque isso também pode existir. Mas muitas das vezes não é por isso. É porque a gente escolheu errado, tomou as decisões erradas. Mas eu acho que esse tema, quando o Diego falou sobre esse tema, foi muito bom que ontem a gente teve uma conversa, provavelmente vocês vão lembrar, que a gente estava lá no emissário e aí o Johnny perguntou, tipo, se fulana te disser não, tipo, te rejeitar, o que tu vai fazer? Eu falei, não posso fazer nada, tá ligado? Tipo, tem coisas que são escolhas nossas, mas tem coisas que não são escolhas nossas e não estão no nosso alcance, tá ligado? Tipo, eu falei, eu querer que aconteça de uma certa maneira é eu querer ter o poder de Deus. Sim. Entendeu? Uhum. Tipo, eu não posso chegar, e foi o que eu falei pra ele, eu não posso chegar e impor a minha vontade sobre outra pessoa, sobre algo, entendeu? Se não der certo, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, tá ligado? Eu tenho que confiar em Deus, só isso. Pois é, porque o pastor falou no sábado algo muito interessante, que Muito interessante. a gente toma atitudes, que a gente toma posturas, a gente toma decisões e acredita que aquilo seja o que Deus quer para a nossa vida. E quando vem uma consequência diferente daquilo que a gente esperou, a gente se frustra. Sendo que a gente não procurou a Deus primeiramente, a gente chama Jesus de Senhor e Salvador, mas esquece esse lado do senhorio. E realmente Jesus, ele é Senhor, ele tem o controle das nossas vidas. A gente primeiro tem que recorrer a Ele em qualquer situação.
A gente já falou em outros podcasts sobre o poder da oração, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Então, a gente toma decisões, toma as atitudes que a gente queria, que a gente acha que é o correto para nós, só que também a gente não quer passar pelas consequências disso, né? E hoje o texto base, eu estou querendo fazer daquele modo que a gente sempre faz, que a gente lê a passagem e a gente vai parando, vai ser sobre a morte de Lázaro. E a morte de Lázaro tem certas coisas que vão acontecendo ao decorrer da história, que realmente a gente, primeiro, acredita que não tem mais solução, ou também que a culpa é de Deus. Se Jesus tivesse mudado aquela situação, teria sido de outra forma, sendo que Deus está no controle de tudo. Deus está sempre cooperando a nosso favor. E o nosso favor não é aquilo que a gente deseja de primeira mão, muitas das vezes. Mas Deus não deixou de estar no controle. Receba! Por isso que nós vamos ler essa passagem. Quem quiser ler em casa, está lá em João, no capítulo 11. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 17 até o 44. Ele é meio longo, por isso que eu falei da maneira que a gente vai lendo e vai parando conforme alguém quer falar sobre algum detalhe. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do seu irmão. Eu vou parar aqui, porque eu achei muito interessante isso de que Lázaro já estava no sepulcro. O que isso quer dizer? Acabou. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais humanamente alguém que pudesse fazer alguma coisa, alguém que pudesse mudar a situação. Realmente, vendo aquela situação, nós acreditamos que acabou, né? Já não tem mais o que fazer. Só que Jesus está no controle ainda. Jesus nunca deixou de estar no controle. E quando Deus quer fazer, não tem ninguém que impeça. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha que interessante. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Marta acreditava que Jesus realmente também não podia fazer mais nada. Marta acreditava que só enquanto havia vida, havia esperança. E com Deus, aquilo que realmente às vezes parece que já está derrotado, que muitos desistiram, que não tem mais jeito, mas Deus ainda está no controle. Eu vou repetir bastante essa frase de Deus ainda está no controle, porque a gente vê um problema, uma situação, e muitas das vezes a gente não vê Deus nisso. A gente às vezes acredita que Deus é só vitória, que Deus é só de glória em glória, sendo que o problema faz parte do processo seu e meu também. É legal que está aqui, né? Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí tem aqui o 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Teve uma vez que a gente foi num outro culto, de uma outra igreja, e o pastor estava até falando isso, né? Poxa, aquele crer, mas com aquele receio, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, mas a gente tem fé, só que lá no fundo, né? A gente tem aquele medo, né? De repente a pessoa não sobreviver ou de algo não acontecer na nossa vida. Então ela chega e fala assim: olha, se o senhor estivesse aqui, eu estaria vivo aqui, mas eu sei que o senhor pode ainda, sabe? Aquela coisa. Eu queria que o senhor estivesse aqui, mas ainda confio que o senhor pode fazer algo. E também, às vezes, é muito mais fácil a gente ter a fé pelo próximo do que a nós mesmos. Eu creio que nós 3 acreditamos que Jesus possa curar um câncer. Ele pode. Mas e se fosse a gente passando pela situação? Seria muito diferente. Porque às vezes é muito mais fácil falar do próximo. Mas quem está vivendo realmente vai ter momentos que vai ter uma certa incredulidade e tem momentos que vai ter muita fé. Isso que é interessante no processo. Isso vai transformando nós mesmos.
igual você falou, que a gente estava nesse culto que o pregador falou sobre a incredulidade. Tem vezes que a gente ora, mas a gente tem incredulidade. É aquela coisa, não se faz bons marinheiros em mares calmos. Pois é. E não se fazem bons crentes sem disciplina e desafios. Ai. Porque não adianta nada. Tu tipo, eu quero viver mais de Deus. Tá bom, tu quer viver mais de Deus? Então ele vai colocar desafios na tua vida. Sim. Entendeu? Não vai achando que é tudo só, Deus é amor e não sei o que lá. Não, tu vai ter que ser confrontado, entendeu? Porque o mundo lá fora não é amor. Entendeu? É um falso amor, é uma falsa prosperidade, é um falso relacionamento, é um falso senso de família, é tudo falso. E aí quando você refuta essa falsidade, aí aquilo que era amor se transforma em revolta e ódio contra você. E você tem que saber lidar com isso, porque senão você é engolido pela falsidade do mundo. É aquela ilusão que a gente tem nos retiros, né? Porque no retiro é tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Você está lá seguindo a Jesus com intensidade, com seus amigos, irmãos. O pastor fala que você vai ter desafios, mas você está lá, quero viver mais de Deus. É aquela coisa, eu vou estar sendo polêmico falar isso, mas tipo, o lado ruim do retiro, e todo mundo vai concordar comigo, é que é uma zona de conforto gigantesca, tá ligado? Sim. É uma zona de conforto. Não todos, tem alguns que, tipo assim, algumas coisas acontecem no retiro, por exemplo, que nem já aconteceu com a gente, tipo, manifestação, que, tipo assim, foi um desafio pra gente, entendeu? E eu não acho que seja ideal, tipo, buscar esse tipo de coisa. Não, se acontecer, você tem que saber lidar. Mas, tipo, retiro é uma zona de conforto, querendo ou não. Sim. Porque você está lá confortável com todos os irmãos, uma amizade. Tá todo mundo numa mesma sintonia. Mesma sintonia, uma vibe, tá ligado? Aí chega todo mundo lá fora, poxa, pastor, socorro, tal e tudo mais. Dá uma semana. Dando uma semana, um mês, já tá todo mundo fora, tá todo mundo... É aquela coisa, não dá uma semana, tu já não tá mais certo. Aí tu fica mantendo a aparência na igreja, aí quando dá 2 meses, já tá todo mundo, cada um no seu canto, entendeu? Tipo... Sim. Realmente, a gente gosta de eventos, a gente acredita que eventos sejam uma estratégia, mas a gente não pode só colocar expectativa em retiro ou em congresso. Deus se manifesta todos os dias, Deus quer algo novo todos os dias. Realmente Deus está de braços abertos querendo dar novas experiências a nós, seja no culto de domingo, seja no culto de sábado. E tem pessoas que às vezes até limitam assim, o agir de Deus, porque tem pessoas que diferenciam cultos, diferenciam eventos, como se fosse o poder maior de Deus para um evento do que para o outro, sendo que é a mesma coisa, Deus quer agir da mesma forma. Só você vê na nossa igreja, né? Por exemplo, o culto de sábado é bem diferente do culto de domingo. Mas, por exemplo, semana passada, desse culto de domingo eu não consegui chegar a tempo por conta do trabalho. Mas no outro ainda, foi muito louco, muito legal, porque tipo, o pastor Lucas pregou uma passagem legal, boa, que edificou. E no domingo, tipo assim, é um culto mais diferente, né? Um pouco mais formal. Mas quem pregou foi o pastor Nathaniel Pai, né? Quer dizer, filho, né? O pai do nosso pastor Lucas. E foi muito bom, sabe? Foi uma bênção. E quem não estava lá perdeu. Entende? Não é porque o culto é diferente que a palavra é ruim, o culto é ruim, não. São cultos diferentes, mas não quer dizer que... Sabe? Eu acredito isso que você falou, Thiago, que realmente, se a gente deixa de ir no culto, talvez a gente não perceba a diferença. Mas se a gente vai, a gente percebe aquilo que a gente ia ter perdido. Sim. Porque realmente, quando a gente decide, quando a gente faz essa escolha de fazer, é muito mais prazeroso você ter na consciência, cara, quase que eu perdi, do que você não saber o que ia acontecer. Sim. Porque Mas é aquela coisa, né? Tipo, o culto vai ser pregado por X ou Y, mas a palavra é a mesma, a palavra é de Deus. Então, realmente, não importa o pregador. não importa a maneira que ele fala, se ele fala de maneira bonita, se ele fala de maneira... Se ele fala alguma palavra errada, se ele tem algum tipo de deficiência vocal, não sei. Mas é a palavra de Deus, cara. Você tem que respeitar, tipo, quem que ele está usando para falar. Sim, Entendeu? Isso vale tanto para o jovem quanto
pro mais ancião, entendeu? Porque tem esse senso de tipo assim, não, isso é só deles, isso é só daqueles, e que nem aqui a gente tem o culto de jovens, os cultos normais, os cultos das mulheres, entendeu? E aí de vez em quando a gente escuta, mas é culto das mulheres. Mas porra, amigão, tu tem que ir do mesmo jeito. Verdade. Sim, Verdade. culto é culto. Culto é culto. E Deus usa qualquer um que deseja trabalhar na sua obra. Eu gaguejo. Eu não falo tão bem. Gente, Deus te usa da maneira que Ele quer te usar. A maneira que você faz é Deus falando, não é você. A gente acha às vezes que é nós. A gente às vezes acha que é as nossas qualificações, as nossas qualidades. Gente, é claro que a gente tem que ir atrás de conhecimento, ir atrás de mais leitura da Bíblia. Mas pessoal, Deus usa a gente conforme Ele quer. Não é o Jonathan aqui falando, não é o Gabriel, não é o Thiago, não é o que está na nossa cabeça. A gente, através dos cultos, através da busca, a gente vem selecionando esses temas. Mas quantas vezes eu tive ideias que o Brito não aprovou? Que realmente... Por isso que é legal andar em unidade, andar com a igreja, em união. Porque realmente um vai lapidando o outro. Não quer dizer que eu não tenho Deus por ter ideias que eles não concordaram. Mas realmente tem coisas que, por a gente andar sozinho, a gente acredita que é legal para nossas vidas, é uma escolha inteligente. E andar com alguém da mesma fé, isso vai se moldando. Então, realmente, sobre decisões referente a algo de Deus, é melhor que você faça e depois veja o que você teria perdido do que você deixar de fazer. Porque quando a gente deixa de fazer certas coisas que é pra gente fazer, a chance de entrar cada vez mais na zona de conforto é muito grande. Eu vou continuar o texto bíblico aqui, porque ele é um pouco longo, mas a gente vai parando de acordo com quando vocês quiserem, viu? Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Já vou fazer uma outra pausa porque eu lembrei de Sara com Abraão. Quando Abraão recebeu a promessa de que eles teriam um filho, como não foi revelado que seria a mãe Sara, Sara acreditou que não seria com ela a promessa e por isso deixou que Abraão se deitasse com Hagar, que era a sua serva. E olha como isso é perigoso, porque realmente nessa situação não causou um grande dano. Mas no caso de Abraão, por Sara não ter interpretado de acordo com a palavra de Deus, ela fez gerar uma nova geração, fez gerar uma briga que tem até hoje, por causa de uma palavra mal compreendida. Essa você fez uma bagunça. Mas olha como isso é perigoso, porque realmente a Marta, ela falou a palavra de acordo com a palavra de Deus. Realmente, na ressurreição, no último dia, Lázaro ia ressuscitar. Aquele que acredita em Jesus, ele, mesmo que morre, não morrerá. Ele vai ressuscitar. Mas, olha o perigo. Porque Jesus, ele queria fazer uma obra naquele momento. Jesus ia fazer a obra para mostrar a glória de Deus naquele momento. Então, continuando aqui, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morrerá, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrará. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e o vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam,
Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou-lhe. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Vou parar aqui, porque quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por uma aflição, a gente acredita que Deus não tem compaixão da gente, né? Não tem uma empatia. Ele vê o nosso sofrimento, ele vê a nossa angústia, e você acha que ele também não sofre junto com a gente? Claro que sofre, porque aqui a gente está falando de Jesus, mas o próprio Deus Pai, ele vê nossa situação, ele chora junto. Aqui a gente vê Jesus e a gente vê Jesus da forma humana, né? E a gente vê uma característica humana, porque para pensar, tipo, Jesus era filho de Deus e ele tinha que ser o maior exemplo. Então, é aquela coisa, ele tinha que... É aquilo que eu falei para vocês, que eu não gosto de demonstrar meu sentimento perto de vocês e perto de outras pessoas, porque eu quero que tenha um exemplo de como eu sou. Mas tem vezes que não tem como, né? Tipo, evitar a situação. E Jesus era muito assim. Ele tinha que ser o maior exemplo, porque ele é o maior exemplo. Entendeu? Mas você vê aqui que nem ele consegue segurar. E por que eu falo isso? Porque Deus, ele é como um pai. E um pai, quando vê o filho sofrer, você acha, eu fico imaginando, como é que ficou o coração de Deus quando ele teve que ver Jó sofrendo, sabe? Sabendo que tipo, aquilo lá era só para provar o quanto Jó amava ele. Mas com certeza ele não estava feliz de ver as coisas que o diabo estava fazendo perto da vida de Jó, entendeu? Porque ele sabia que tipo assim, poxa, ele está fazendo isso ele está sofrendo isso para provar que ele me ama de certa forma. Entendeu? Então é aquela coisa, um pai quando vê um filho passando por uma situação, a gente mesmo, quando a gente vê algum parente passando por uma situação que a solução não está sobre o nosso alcance, a gente fica aflito, a gente fica sofrendo também. Sim. E já vi diversos pais falando assim, com tristeza, que o filho pediu algo para comer, alguma coisa, e não tinha condição. E o pai, assim, dá para ver uma tristeza. Você não acha que Deus, ele tem muita vontade de te abençoar, de te dar tudo que você precisa? Realmente Deus, o que ele mais quer é ver você feliz, ver você sorrindo. Então tenha certeza que essa situação de tristeza, de angústia, ele sofre junto com você. Que muitas das vezes ele não entrega aquilo que ele deseja para nós, porque ele sabe o momento certo para isso, até para evitar outros problemas, né? Você fala você fala pros dois, né? E tipo, minha vida mudou bastante a partir do momento que eu comecei a direcionar minha vida, deixei nas mãos de Deus. E hoje eu estou conquistando o que eu tenho hoje por conta disso, por ter confiado. Mas eu tenho a certeza absoluta que se fosse no mês passado, do que eu estava vendo antes, eu não daria. Ele só deu quando realmente estava pronto. Sim. E é aquela coisa também, muitas vezes as pessoas culpam a Deus, tipo, olha o que está acontecendo com o mundo, não sei o que lá, mas é tudo consequência da própria humanidade, sabe? Tipo, olha quanta doença, não sei o que lá, mas isso foram escolhas de gerações e gerações, entendeu? Que resultou no que está acontecendo hoje, entendeu? Tipo, a culpa não é de Deus, ele deu o livre-arbítrio pra gente e ele deixou bem claro que quando Adão pecou, tipo, você vai ter que ralar para conseguir sobreviver agora. A tua mulher, ela vai dar filho, mas ela também vai sentir dor, entendeu? E é assim, a gente pode fazer o quê? A gente é fruto do pecado, entendeu? Não tem muito o que fazer, entendeu? É aquela coisa, culpam a Deus, mas o que ela está fazendo para mudar o mundo? O que ela está fazendo para fazer algo diferente? Às vezes é muito fácil a gente acusar o outro, sendo que o problema está em nós mesmos, a gente não tem uma iniciativa, né? Eu já vou continuar aqui lendo a passagem que já está até concluindo. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego
não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus. Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que legal essa parte aqui, quando Marta falou: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. E é muito interessante porque realmente quando a gente vai tratar de um problema, a gente tem que enfrentá-lo. E às vezes o enfrentar é algo desconfortante. Nesse caso, Marta acreditava que já estava fedendo, já estava em decomposição. Eu nunca vi uma pessoa em decomposição, mas imagine como deve ser uma coisa assim, chocante, né? Marcante. Então, quando a gente está passando por algo, a gente tem que enfrentar situações que vai tirar a gente da zona de conforto. E isso, como Jesus falou, que ela veria a glória de Deus, tenha certeza que depois desse momento desconfortante vai vir um momento da exaltação, do problema solucionado, da vitória. Então, quando a gente passa por momentos desconfortantes, a culpa não é de Deus. Tenha certeza que o melhor está por vir. Tenha certeza que o problema não é eterno, o desconforto não é eterno. Então, quando chegar essa situação, porque para todos nós chega, um momento que está desconfortável, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não estou vendo Deus na situação, tenha certeza que Ele ainda está no controle e que a gente ainda vai ver o prover de Deus. Isso que é muito maravilhoso, né? Eu acho que o milagre da ressurreição de Lázaro, ele serve para refutar a galera cética. E eu digo isso porque eu já fui muito cético quanto a questão de milagre, entendeu? Porque, não sei se vocês eu não vou lembrar qual que é o termo específico, mas inclusive tem essa doença até hoje, daquelas pessoas que dormem e parece que morreu, sabe? Sim, acho que é catalepsia que chama. Tanto que na época da Idade Média, os funerais duravam 1 semana, 2, para saber mesmo se a pessoa morreu de fato, né? Porque às vezes catalepsia, viu? Corrigindo. Porque às vezes a pessoa só acordava lá e tô vivo. E muita gente morreu porque foi enterrada viva, né? Sim, sim. Mas o texto ele destaca que ele já estava fedendo, entendeu? Já fazia 4 dias. Ele já tinha, basicamente ele já estava entrando em estado de decomposição, entendeu? Avançado. O corpo já estava apodrecendo, entendeu? E eu acho isso muito, muito louco, porque os outros milagres estava enfermo e no caminho morreu, entendeu? Então, esse daqui ele rebate totalmente, porque, ele já estava morto há um bom tempo, entendeu? Não foi algo, ele acabou de morrer. Sim, não, sim. Ele já estava morto e ele já estava em estado de decomposição, entendeu? E aquela questão da fé, por mais que elas tinham fé, de que, elas tinham fé do quê? Que o Lázaro está esperando só a volta de Jesus, que aí também todos nós vamos estar mortos esperando também a volta de Jesus. Para mim era isso que passava na cabeça, cabeça delas, entendeu? Só que Deus estava querendo falar para elas que, não, eu vou fazer isso agora, para você, entendeu? Só que ela estava, não, Jesus, eu entendi que o Senhor que Ele vai ressuscitar no último dia, entendeu? Era esse debate. Por quê? Porque elas não estavam confiando por causa do estado do Lázaro. Sim. Não era nem
Para mim não era nem o fato de ser, de tipo assim, de Jesus, porque a maioria dos milagres de Jesus era tipo assim, o cego estava vivo, Sim. entendeu? O aleijado estava vivo também, entendeu? Tipo, eram milagres com pessoas. Inclusive, eu confesso que nesse ponto eu não sei dizer se Lázaro foi o primeiro morto que Jesus ressuscitou até então, ou se ele já tinha feito, ou se elas tinham ideia que ele já tinha ressuscitado alguém. Não faço ideia, e eu acho que a gente também não. E fica aí para a liderança, pastor Lucas, pastores que estiverem ouvindo nesse momento, pedimos a ajuda de vocês, pedimos a ajuda dos universitários nesse momento. Mas fica esse questionamento, entendeu? Tipo, será que de fato isso já tinha acontecido? Porque muitas vezes, quando é algo inédito, a gente tende a não acreditar. Exatamente. Olhou as circunstâncias, irmãos, de Lázaro e falou, acabou, não tem mais como. Tá, legal, Jesus, eu sei que no último dia vai ressuscitar, mas agora já não tem mais o que fazer. Sendo que Deus pode fazer qualquer mudança quando Ele quer, no momento que Ele quer. Isso é o crer em Deus, viver o sobrenatural de Deus. Mas é engraçado, né? Porque, tipo, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Mas, tipo assim, se ele vai ressuscitar no último dia, ele pode ressuscitar agora, entendeu? Sim. É engraçado, né? Mas também É pela coisa. a gente não está muito longe disso, não. É a diferença entre confiar e ter fé. Sim. Confiar, você acaba se decepcionando. E quando você tem fé, a fé é acima da confiança. Sim. Entendeu? Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje, um tema que para mim foi muito edificante. Espero que para vocês tenham sido também. E queremos fazer também os avisos finais. Momento Conexão nos Lares, toda quarta-feira às 20 horas. Uhul! Se você tem curiosidade, se você quer participar com a gente, chamem no nosso Instagram, no Instagram da igreja. E lembrando, se você vai, avisa o seu líder que você vai aparecer, tá? Pois é, isso é muito importante mesmo. E também temos cultos aos sábados, apenas no último do mês, que é o culto de ceia. Às 19 horas. Às 19 horas, culto de ceia. Culto dos jovens é às 8 horas, que é o nosso culto conexão. E aos domingos, o culto das 9 e também o EBD às 10 e às 7 horas o culto. Escolham como é melhor para vocês, mas tenho certeza que vocês são muito bem-vindos e é muito importante a presença de cada um. Vou pedir para o Tiago fazer a oração final e desde já agradecemos a sua presença, falar que vocês são muito importantes para nós e que nós amamos muito vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais este momento. Te peço, Deus, que essa palavra, que essa meditação que trouxemos toque não só nas nossas vidas, mas toque nas pessoas que estão nos ouvindo, naqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, e que essas pessoas possam verdadeiramente crer no milagre que está por vir. Muito obrigado por tudo, abençoe a conexão, a Paz, Ponte Jéricos, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. É no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Falou, pessoal, até a próxima. Falou, galera. E foque nas coisas do alto. Acabou.